Boa noite, gente. Ai, calma aí. Boa noite, meninas. Boa noite, boa noite. Nossa, como vocês estão entrando rápido hoje. Boa noite, Bia. Boa noite, boa noite. Nosso último dia da nossa novena, graças a Deus. O Senhor nos trouxe até aqui, nos sustentou até aqui. Hoje não tem futebol passando na televisão porque o Gleito foi jogar futebol, então não tem futebol na TV, mas ele tá jogando bola agora. Vou entrando aí. Esperar uns minutinhos pra gente começar. Muita coisa pra partilhar hoje. Surpresa é que eu vou mandar um livro de Maria Madalena pra todo mundo que assistiu a live. Mentira. Deixa eu contar um negócio pra vocês que já estão aqui. Eu tentei pra fazer amanhã na festa de Santa Maria Madalena. Não é essa surpresa, tá, gente? A surpresa é outra, mas eu vou contar aqui pra vocês o negócio. Eu tentei conseguir fazer uma live com a autora do livro que eu indiquei, né? Esse livro aqui, que eu indiquei milhões de vezes. Eu mandei uma mensagem pra Wilma. Não sei se é Vilma ou se é Wilma. Eu acho que é Vilma. Mandei uma mensagem pra ela pra ver se a gente conseguia fazer uma live amanhã, né? No dia de Santa Maria Madalena, uma live comemorativa. Só que ela não viu a mensagem até agora, gente. Vai que amanhã ela vê a mensagem e a gente entra assim de surpresa, eu e ela. Tentei pra trazer aqui pra vocês, porque esse livro aqui de fato é muito, muito bom. Mas ela não respondeu ainda. Vamos ver. Não é essa surpresa. A surpresa eu vou contar daqui a pouco. Vou contar mais no final, porque como a galera vai entrando, e aí no final eu acho que tá todo mundo que tá acompanhando, né? Então, só pra já começar o dia de hoje e já ir entrando no tema, hoje tem muita, muita coisa pra falar. Tô com um documento aqui do Word aberto com 4 páginas. Não vai dar pra falar tudo hoje, obviamente, né? Mas vai dar pra dar um panorama geral. Não sei se eu falei isso aqui. Na verdade, talvez tenha falado nos stories ou em algum post. Falei no podcast. Falei no podcast que eu fui lá no Jovens Sarados. Que, inclusive, tem um podcast no YouTube falando sobre as Madalenas dos tempos atuais, né? Que eu gravei há uns 2, 3 meses atrás. E da onde surge tudo isso, né? No final do ano passado, o Senhor colocou no meu coração, em dezembro, assim, mais ou menos, dezembro, novembro, que neste ano de 2022 eu pudesse propagar mais a novena de Santa Maria Madalena, né? Que neste ano eu pudesse honrá-la e propagar a devoção a ela. E eu fui muito surpreendida, né? Então eu acho que já nesse último dia da novena, o que eu posso testemunhar pra vocês é que eu fui a primeira beneficiada dessa novena, né? Com toda certeza. Não só pela minha filha, que chama Madalena, né? Que vai nascer nos próximos dias, mas a primeira beneficiada no crescimento espiritual que ela trouxe a mim, né? É esse sentimento que eu finalizo a novena de hoje, né? Com vocês, que a gente vai partilhar no dia de hoje, de ter sido muito, 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 muito beneficiada, né? Por Deus. Muito privilegiada. E quando Deus falou isso pra mim ano passado, eu não sabia que eu estava grávida. Sabia que eu estava grávida, mas não sabia que era menina, então não sabia que era Madalena. Eu não sabia da novena em si, eu tinha escrito algumas orações, mas não sabia como fazer, não sabia de nada. Eu fui terminar a novena de escrever ela só neste ano, no começo deste ano. Então eu não sabia muitas coisas, né? E não conhecia os livros, eu não conhecia esse livro que eu mostrei pra vocês, não conhecia todos os outros livros, tanto que eu sempre falei que eu não tinha livro de Madalena, né?
E eu li muitos livros sobre Santa Maria Madalena nos últimos meses, muitas coisas que eu achei. Então, o Senhor me inspirou no meu coração, né, no ano passado, porque era um ano para propagar a devoção a ela. E eu me sinto muito honrada, muito feliz nesse último dia da nossa novena, de saber que amanhã nós vamos festejar ela, vamos celebrar com toda a igreja e com certeza conheceremos mais ela do que nós conhecíamos ano passado. Eu conhecerei ela amanhã, poderei festejá-la muito mais do que eu conhecia ano passado, né? E aí os livros foram surgindo, os conhecimentos foram surgindo, as orações. Aí eu descobri que eu estava grávida de uma menina, da Madalena. E aí várias coisas foram surgindo, né? Então, de fato, esse é um ano da minha vida de honrá-la, né? De fazê-la conhecida, de fazê-la que as pessoas conheçam mais ela, não só por conta da minha filha ainda foi ainda mais uma graça de Deus, mas principalmente por conta desse pedido do Senhor. Então, no dia de hoje, nosso tema é sobre a amizade íntima com Deus. E a maior herança que Santa Maria Madalena pode dar para nós, se nós pudéssemos resumir todos os dias, os 9 dias, em um único tema, seria o tema de hoje, que é a amizade íntima com Deus. Quando a gente caminhou tudo isso que nós caminhamos até aqui, todos os temas, e a gente pode lembrar de todos os temas, desde o começo, onde a gente falava da libertação dos demônios, sobre o caminho de apostolado, as novas companhias, o derramar-se, ofertar a sua vida, a submissão, a companhia de Maria, todos estes temas é para chegarmos até aqui. Sermos amigas e amigos íntimos de Deus, né? O apostolado de Santa Maria Madalena, a espiritualidade de Santa Maria Madalena, o seu principal fruto não é a expulsão dos demônios, né? A expulsar os demônios é o caminho, mas o principal fruto de sua espiritualidade, que envolve expulsar os demônios, que envolve ofertar a sua vida, que envolve o seguimento a Jesus, o apostolado, é a amizade íntima com Deus. Então, o tema de hoje é para a gente encerrar e entender porque nós caminhamos até aqui, e entender porque Jesus fez esse caminho com Santa Maria Madalena, porque ela é referência para nós, referência para a igreja, porque o Papa Francisco, por exemplo, intitula a festa de amanhã como festa, né? O que nós estamos celebrando amanhã, no dia 22 de julho, para quem não sabe, é algo muito novo na igreja, né? Festa de Santa Maria Madalena não era festa até alguns anos atrás. Nós celebramos a memória de Santa Maria Madalena, mas não uma festa. E amanhã toda a igreja vai celebrar festa, né? Então, ela tem sido cada dia mais esse caminho dela, sendo para que as pessoas olhem. Então, para que nós devemos olhar? Eu tô aqui, eu vou olhar bastante aqui do lado, porque eu tô com as páginas do Word aqui aberta e eu não quero perder nada pra trazer hoje aqui pra vocês, né? Então, quando a gente fala sobre amizade com Deus, só uma coisa antes de a gente começar. No final também quero contar 2 testemunhos pra vocês que a graça de Deus nos alcançou nesse tempo da novena, né? Aproveita aí, depois no final, se alguém quiser partilhar também, a gente partilha. E eu não posso esquecer, se eu esquecer, vocês me lembram aqui, tá? Então, aonde começa a amizade com Deus? A amizade entre o homem e Deus. Você consegue me dizer aí, tipo, se você começa a lembra aí da história da criação. Quando nós pensamos na história de Deus com o povo, de Deus comigo, de Deus... Aonde começa essa história de amizade entre Deus e o ser humano? TikTok. É que quando eu falo demora para vocês reescreverem porque tem um atraso, né? Mas aonde começa essa história, essa amizade entre Deus e nós, Deus e a humanidade, essa amizade começa no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, eles viviam uma amizade plena. Eles viviam uma amizade pura, eles viviam uma amizade constante, fecunda, sem interrupções, sem o pecado. Então, se não tinha o pecado, a comentou Adão e Eva, é isso mesmo. Se não tinha pecado, se não tinha nada disso, então ali existia
somente amizade, existia somente relação entre o homem e Deus. Eles se relacionavam plenamente. O Deus Pai, né, que vinha todos os dias à tarde tomar cafezinho da tarde com Adão e Eva, que é isso a não ser amizade, né? Adão e Eva podiam conversar com Deus ali no seu café da tarde, podia estar ali com ele. Então, ali é o princípio da amizade plena. E neste princípio, há uma mulher, a Eva. E quando nós falamos de Eva, ela não dá só o significado do nome desta mulher. Ela só, não é que Eva não significa só para nomear, assim como o meu nome é nomeado como Giovana. Eva, ela vai trazer um significado para nós muito, muito, muito mais profundo. Ai, calma aí. Muito mais profundo, que é o que nós queremos falar hoje, né? Que na raiz do nome Eva vai simbolizar um ser vivente, aquele que dá vida. Então, Eva significa um ser vivente, aquele que dá vida. Qual que é o ser vivente na humanidade que dá vida? A mulher, a mãe. Então, Eva, ali no Jardim do Éden, em sua plena amizade com Deus, ela foi chamada a ser verdadeiramente uma mulher. Então, quando se denomina Eva, se denomina que ela precisa ser um ser vivente que dá a vida. Que ela precisa ser verdadeiramente uma mulher, porque só uma mulher consegue ser esse ser vivente que gera vida, né? Então, ali o Senhor a chama no sentido mais profundo a ser mulher. O que acontece? A partir do pecado original, ali no ato ali da maçã, figurativo pensando na maçã, né? Mas ali na queda, no pecado original, Eva deixa de ser esse ser vivente que leva a vida e se torna um ser que leva à morte. Porque quando o pecado original entra e quando ela vai levar isso para Adão, ela deixa de levar a vida para Adão e ela leva a morte a partir do pecado para Adão. E os dois experienciam dessa morte que o pecado traz. E aí todos nós sofremos a consequência do pecado original, que desde este primeiro momento, todos nós nascemos com a ferida do pecado original, que é essa experiência de morte, essa experiência que o pecado trouxe para nós como herança. Tendo dito isso, é nesse sentido que nós falamos que Maria Madalena é a nova Eva, agora a Eva restituída. Eu falei para vocês na primeira live do primeiro dia que muito se fala que Maria Santíssima é a nova Eva, assim como o Cristo é o novo Adão. Porém, Maria Santíssima não teve o pecado original. Ela foi preservada do pecado original pela graça de Deus. Então, se ela foi preservada do pecado original pela graça de Deus, ela não tem essa semelhança com Eva. De fato, ela é uma nova Eva no ideal de Eva, como deveria ser, na essência mais pura. Mas Maria Madalena, ela vai trazer o sentido de ser uma nova Eva, a Eva restituída, porque assim como a Eva, ela vai ter o pecado original, ela vai ter essa experiência de morte, mas só que ela vai encontrar a vida e vai se tornar um ser vivente que leva a vida, que gera a vida, assim como Eva um dia nasceu para ser. Então todos nós somos chamados a ser essas novas Evas, só que agora restituídas, não só mais condenadas pelo pecado original. Porque o pecado original não pode simplesmente nos condenar, né? Recentemente eu fui pregar numa paróquia sobre o pecado. E aí uma das senhoras levantou lá e falou assim, mas porque nós somos todos pecadores, né? E aí enquanto nosso coração está conformado em nós sermos pecadores. Eu sou pecador mesmo. O professor Joel falava essa semana para nós, né? Que nós não devemos nos conformar isso. Não é que nós somos todos pecadores e por isso nós pecamos. Na verdade é que nós pecamos e por isso que nós somos todos pecadores. Nós não estamos condenados a simplesmente pecar e pecar, né? Há a possibilidade de não pecar mais. E é
É este caminho que nós precisamos desejar, é este caminho que precisamos trilhar. Então, é nesse sentido que que Maria Madalena é a Eva restituída. Quando Jesus expulsa os 7 demônios, e aí a gente vai ver que esse dia vai lembrar de vários outros dias que nós falamos aqui da novena. Então, quando Jesus ele expulsa os 7 demônios de Santa Maria Madalena, ali ele começa a restituição de Santa Maria Madalena de fato. Ali ele começa a tirar ela da morte, de um ser que não sabe nem viver, que nós nem podemos dizer que ela é um ser vivente que leva a vida, que é o que Eva foi chamada a ser, o que a mulher foi chamada a ser. Veja, não é só Eva a pessoa, vocês entenderam, né? Vocês entenderam isso, que não é só Eva a pessoa, é a mulher. Ela foi chamada a ser um ser vivente que gera vida, que leva vida. Então, Maria Madalena também, por ser mulher, foi chamada a ser um ser vivente que leva vida. Quando ela estava com 7 demônios, ela não sabia nem viver. Quem dirá levar vida? Então, quando Jesus expulsa os 7 demônios dela, a primeira coisa que ele vai ensinar para ela é ela viver. Ela viver. Ela ser um ser vivente. Porque com 7 demônios em si, e aí a gente pode pensar com tantos vícios, com tantas coisas, é como se ela não soubesse viver. É como se ela fosse um animal. E aí eu posso trazer vários testemunhos com certa propriedade para vocês, porque nós estamos dentro da evangelização da Fundação Casa e experienciando essa realidade, nós vemos ali, né? E até mesmo na minha vida pessoal, o quanto muitas vezes, quando minha vida está somente dominada por demônios, dominada por pecados, eu vivo como se fosse um animal. Eu sinto vontade de transar, eu transo. É porque é instinto. Eu sinto vontade de matar, eu mato. Sinto vontade de ter aquele patins, eu roubo pra ter. Tudo vira meio que animalesco. Hoje, infelizmente, nós vemos mulheres e homens que vivem como animais. Eles não sabem ser um ser viventes. E por que eles não sabem ser um ser viventes? Porque eles estão dominados por 7 demônios, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, uma legião deles. Então, quando Jesus expulsa os demônios de Maria Madalena, o primeiro passo é ensinar ela a viver. Aprendendo ela a viver sem o pecado, aí vai entrar a referência de Maria Santíssima. Ele tira a dominação de Satanás da vida dela. A dominação de Satanás é uma dominação de morte, de pecado. Então ele tira isso. E aí agora começa a colocar a vida. E aí agora que entra a live lá que nós falamos sobre Maria Santíssima. Porque para uma mulher cheia de mácula do pecado, precisaria de um contraste muito grande. De uma mulher sem nenhuma mácula do pecado. Precisaria de uma imaculada para que pudesse, neste contraste, mostrar as máculas e aí ela pudesse aprender a viver. Então a escola de aprendizado de vida para ser mulher de Santa Maria Madalena é a escola de Maria Santíssima, porque ela é imaculada. De um lado existe mácula, de outro lado existe imaculada. Tem até uma frase aqui que eu escrevi, que eu vou até ler para vocês porque ela é bem bonita. O papel imaculado de Maria foi fundamental. A escola para livrar a mulher da mácula do pecado só poderia vir de uma mulher que é imaculada. Há contraste em Maria Madalena e Maria Santíssima. E esse contraste é essencial no começo para que se torne uma luta para gerar unidade. Então, assim, tinha muito contraste na vida de Maria Santíssima e Maria Madalena. Uma imaculada, outra com mácula. Mas isso é fundamental, porque isso gera atrito, isso gera olhar para o outro e ver o quanto eu estou diferente. Mas elas precisavam ser um. Porque as duas são chamadas a ser corpo místico de Cristo. As duas são chamadas para ser igreja. Então, como elas querem ser uma com a outra, neste contraste, a Maria Madalena será formada. Neste espelho. Maria Madalena precisa lutar para ser o mesmo corpo com Maria Santíssima, o corpo místico do Cristo, a Igreja Santa. Então esse desejo de ela ser de ser comunidade, de ser apóstola, de seguir a Jesus, de pertencer à mesma família de Cristo, como lemos 2 vezes no Evangelho durante essa novena, faz com que ela gere
esses contrastes com Maria Santíssima e se aproxime do modelo do corpo de Cristo. Maria Santíssima, ela vai ser o modelo mais semelhante do corpo místico de Cristo, que é a igreja para nós, né? Ela é representação para nós desse corpo místico de Cristo, que é a igreja, né? Ela gerou o corpo do Cristo. Então, esse é o primeiro passo. Ela vai aprender a viver, para no segundo passo ser aquela que gera a vida. Então, o primeiro passo, ela vai ter a restituição fundamental dos 7 demônios. Jesus precisa tirar os 7 demônios para que ele possa ser amigo dela novamente. Precisa tirar o pecado para ser amigo dela novamente, porque não há pecado, não há amizade entre Jesus e o pecado, Jesus e o demônio, não tem como ter amizade, então não tem como ter diálogo. Precisa tirar primeiro, precisa de libertação primeiro. Depois que tira, existe uma formação, e esta formação é que vai ajudar Maria Madalena a ser amiga de Jesus. E aí, podemos já entrar falando sobre a intimidade de Maria Madalena com Jesus. Quando nós falamos de intimidade, a nossa cabeça, o nosso imaginário, a gente poderia, se a gente estivesse numa sala, a gente até poderia fazer esse exercício todo mundo junto, né? Mas como nós não estamos, não dá pra fazer neste momento. Mas eu poderia perguntar pra vocês agora. Quando eu falo intimidade, o que vem na tua cabeça? Qual é a primeira imagem? Alguns diriam toque, abraço, nudez, diriam diversas coisas, né? E aí, quando nós falamos da intimidade de Jesus com Maria Madalena, os conceitos de intimidade vêm a partir disso, né? Dessas imagens que são criadas na nossa cabeça. O que é intimidade para nós? Qual é o problema disso? Que depois do pecado original, tudo aquilo que nós construímos, muitas vezes está influenciado a partir deste pecado. Por isso que nós desconfiamos da intimidade de Jesus com Maria Madalena. Por isso que nós desconfiamos que será mesmo que eles foram só amigos? Nós desconfiamos, pelo fato de não ter tido tantas coisas escritas sobre ele, sobre Maria Madalena e Jesus. Então daí o imaginário popular vai criando coisas, mas principalmente não é por conta disso, principalmente é por conta do nosso pecado. Nós começamos a criar, imaginar coisas a partir do pecado original que tudo desconfia. Será mesmo que eles eram só amigos? E de fato, se nós olhamos só pela ferida do pecado original, é muito difícil acreditar que um homem e uma mulher solteiros, como era Maria Madalena e Jesus, foram só amigos, que não teve desejo sexual, que não teve nada disso. Mas quando eu olho para o que Dan Brown fala, né, que ele vai fazer o Código da Vinci lá, o filme, tudo, o livro, e tantas outras pessoas que saem pregando asneira por aí, me gera uma certa pena dentro do meu coração. Porque quando as pessoas olham simplesmente para Jesus e Maria Madalena e desconfiam, elas deixam de olhar para a relação de um Deus com uma mulher e só olham para a relação de um homem com uma mulher. Elas desconfiam de tudo, até mesmo de um Deus. E essa é a consequência do pecado original em nós, né? Gerar desconfiança. A serpente depositou desconfiança no coração de Eva. E essa desconfiança é a ferida do pecado original até hoje. Nós desconfiamos. Nós desconfiamos até mesmo das coisas boas e muitas vezes nós desconfiamos de Deus. O pecado original nos faz desconfiar de Deus. Será que é o melhor caminho mesmo? Será que isso é para o meu bem? Será que isso é para a minha felicidade? Então, as nossas relações, elas estão carregadas de desconfianças. Eva se esconde de Deus depois do pecado original no paraíso. E aí, esse escondimento vai trazer vários significados. Mas um dos significados é também porque ela desconfia de Deus. Antes, quando Deus chegava no jardim, ela era muito, muito amiga dele. Ela confiava plenamente nele, não existia o pecado original. Ela estava nua diante dele. A partir do pecado original, essa amizade é quebrada, essa amizade é ferida. E aí, ela começa a desconfiar de Deus. Ela se esconde de Deus.
Então, desde o pecado original, o demônio ele quer nos convencer que somos predominantemente este pecado, que somos predominantemente esta ferida, que somos predominantemente seres animalescos, né? Que nós não somos seres viventes capazes de gerar a vida, mas que somos animais aí, né? Que somos nem seres, né? Porque hoje em dia, quando a gente olha para toda a ideologia de gênero, todas as ideologias que estão sendo propagadas aí, você vai ver gente que vai pregar que você nem é ser. Você pode ser o que você quiser. As pessoas, elas nem conseguem se identificar em ser hoje, né? Ser mulher, ser homem. Não, eu sou qualquer coisa. Então, o demônio foi colocando em nosso coração que nós somos essa mácula, nós somos essa ferida, que não tem nada além disso, que eu, como se eu estivesse condenada pro resto da minha vida por conta dessa ferida, e vou ter que viver condenada por conta dela. Mas isso é uma grande mentira, porque Cristo morreu na cruz para me salvar dessa ferida. Cristo morreu na cruz para me libertar dessa ferida, para eu não ser um mero escravo dessa ferida. Então eu não posso mais viver escrava dela para todo sempre, né? Aí começa a relação de liberdade de Jesus com Maria Madalena, porque eles não eram escravos dessa ferida. Então, Maria Madalena e Jesus, eles não são escravos de uma ferida do pecado original. Mas Jesus é claro, né? Que não é escravo porque não tem pecado. Mas, a partir do momento que Maria Madalena começa a se relacionar com Jesus, ela começa a entender isso, e Jesus vai fazendo ela entender que ela não é só essa ferida e que ela pode ter intimidade com ele, que ela pode ter intimidade com ele de maneira livre. Então Jesus no jardim, ele vai mostrar para nós, quando ele tá ali com Maria Madalena, que ela não é só aquilo, e que eu e você não somos só aquilo, que a partir da sua morte e da tua ressurreição, foi para que eu e você pudéssemos ter acesso ao céu e acesso à salvação, a salvação das nossas feridas, a salvação da nossa desconfiança. E como ele mostra isso? Quando ele chama Maria pelo nome. Ele não chama Maria de qualquer jeito, ele chama Maria pelo nome. E quando ele chama Maria pelo nome, aqui ele concretiza, ele finaliza o processo de restituição de Maria Madalena. Ele inicia lá na expulsão dos 7 demônios e se conclui aqui. Porque quando ele chama Maria pelo nome, é como se ele dissesse para ela: Maria, você é mulher, esse ser vivente capaz de gerar a vida. E sabe como você vai gerar a vida? Anunciando para todos que eu tô vivo e eu sou a verdadeira vida. No jardim, ali, quando Jesus encontra com Maria Madalena, ele mostra que ele vence qualquer ferida. Ele está marcado com as feridas que transpassaram teu corpo na paixão. Mas essas feridas não mataram ele. Então não vai ser a ferida do pecado original que vai me matar e me condenar. Porque ele ressuscita com as feridas no teu corpo, mas mostrando que ele venceu todas elas. E que se ele venceu todas elas, ele venceu elas por mim também. Ele venceu elas por mim. Quando ele chama Maria pelo nome, ele mostra para ela que ela é muito mais do que uma vida de pecado. Ele mostra para ela, e aqui Jesus faz verdadeiramente as pazes com a figura da mulher. Aqui, um dia no jardim, a amizade com uma mulher, com Eva, foi ferida. E no mesmo jardim, Jesus se encontra com uma mulher que, da morte, agora é um ser vivente que levará a vida. E que é amiga dele. E que pode ser amiga. E que pode ser chamada de amiga íntima com ele. Maria, você é a mulher, essa ser vivente para gerar a vida. Agora ninguém mais poderia convencer ela de qualquer outra coisa. Ninguém poderia convencê-la que ela era Maria prostituta, que ela era Maria idólatra. Não, porque ela tinha ouvido da boca do próprio Senhor. Aqui está o momento como se fosse da anunciação de Maria Madalena. Para que ela nasceu para ser? Qual é o sentido mais profundo da tua vida? Aonde toda a sua existência está embasada? É este momento aqui. Maria, você é a mulher
esse ser vivente para gerar a vida. E como você gera a vida? Voltando e anunciando para os meus irmãos, para os teus irmãos, que eu estou vivo. E esse anúncio será a geração de vida para toda esta terra. Então aqui ele recria, ele restitui a amizade um dia perdida no jardim. Tem um texto que vai nos explicar por que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Algumas tradições da igreja vão dizer que, na verdade, ele apareceu primeiro para Maria Santíssima. Mas pouco importa porque nós vamos meditar agora. Então ele vai dizer por que ele apareceu para Maria Madalena. Então Jesus apareceu a Maria Madalena porque ela é o modelo dos penitentes. Ele quis aparecer a Madalena por 5 motivos. Porque ela o amava mais. O amava mais ardentemente. Segundo, para mostrar que morrera pelos pecadores. Ela era modelo de penitente, então ele morreu pelos pecadores. Terceiro, porque as cortesãs precederão os sábios nos reinos dos céus. Quarto, porque como uma mulher anunciar a morte, também devia ser uma mulher a anunciar a vida. Quinto, para onde havia abundado a iniquidade, abundasse também a graça. Na live de ontem nós falamos sobre desejo e nós falamos quando Deus quer criar alguma coisa, quer recriar alguma coisa, às vezes ele usa da mesma situação, né? Ele quer restituir o teu desejo. Então antes o desejo era uma vida desregrada, de sexo, de ficar com todo mundo, de beber muito. Agora em Deus, ele vai querer recriar isso. Então ele vai usar desse mesmo desejo, só que vai potencializar pelo evangelho. Você vai estudar mais, você vai pregar mais, você vai ter mais energia para as missões. Ele recria a partir da matéria, do mesmo, né? E ele recria a partir da matéria da mulher, que um dia gerou inimizade entre nós e Deus, uma verdadeira amizade entre nós e Deus, no mesmo lugar, em um jardim. Ele recria essa amizade. Eva com a maçã, ela deixou de ser a mulher que anunciava a vida para ser a mulher que anunciava a morte, que anunciava o pecado. Madalena, com o perfume, deixou de ser a mulher que anunciava a morte para ser a mulher agora que anunciava a vida. E como ela faz isso? Pela graça de Deus. Ele recria. Pela vontade dele. É ele que recriou. Da iniciativa dele que recria essa amizade conosco. Então, no lugar que parecia que só tinha morte, né? Deus a levanta para anunciar a vida. Nós falamos disso também na live sobre a esperança. E aí, estamos fechando no dia de hoje falando sobre amizade com Deus. Você vai ver que vai permear tudo, né? No lugar onde só parece que há morte. No lugar que... E aí vamos pensar nesse lugar como a mulher hoje, né? Como o papel da mulher, como o papel da mãe, como o papel... Tantas coisas que parece que só há morte, infelizmente. Mulheres que deixam a maternidade, mulheres que são violentadas, que é uma das intenções dessa novena, né? Rezar pelas mulheres que são violentadas. Mulheres em vários sentidos que estão sendo mortas, assassinadas ou que estão morrendo em si mesmo. Mas é aí neste lugar onde que parece que só há morte que Deus levanta a vida. Naquele lugar que só parecia haver morte, naquele jardim, naquele sepulcro, Deus levanta uma nova vida. A própria vida dele. A vida ressuscitada, a vida gloriosa. Então, se a Eva tinha anunciado a morte com a entrada do pecado, ela deixou de ser quem nasceu para ser. Eva nasceu para ser um ser vivente que gera vida. Se ela, a partir do pecado original, leva à morte, ela parou de ser do que nasceu para ser. Nossa, é quase um trava-língua, né? Mas agora, quando Maria Madalena volta e faz totalmente outro caminho, né? Quando ele restitui a essência da mulher, agora Maria, quando ela vai anunciar aos seus irmãos que Cristo está vivo, ela verdadeiramente nasce de novo.
Por isso que gera uma restituição, é como se fosse uma restituição mesmo. Ela nasce de novo. Ela nasce para ser o que nasceu para ser. É como se, olha, mulher, da mácula do pecado, você vai ser esse ser vivente que gera vida. Então você agora vai viver para o que você de fato nasceu para ser. Então, um dia no jardim, Eva teve medo e se escondeu de Deus. Agora, no jardim, Madalena procura a Deus. Um dia no jardim, Eva teve medo e se escondeu. Outro dia no jardim, Maria Madalena supera o medo de ir à noite, na noite escura, no desespero. Sozinha, ela supera o medo para encontrar Deus. Mesmo sabendo quem ela era, mesmo sabendo de todas as tuas mazelas, ela supera os seus medos. Pois o seu amor é muito maior do que qualquer medo. O amor lança fora todo o temor, vai nos escrever o apóstolo João. E se Eva se escondia e queria tampar as suas misérias em todo o caminho até aqui, e aí você pode pensar nos novos dias que nós passamos, né? Meditamos em todo o caminho até aqui, pensando em tudo que nós falamos sobre a vida de Santa Maria Madalena. Maria expôs cada uma de suas misérias para Jesus, para que sua relação com Deus fosse plenamente restaurada, para que a sua amizade com Deus fosse plenamente restaurada. Onde há escondimento, meus irmãos, não tem como ter amizade. Se eu ainda continuo na condição de Eva escondida atrás do arbusto, é assim que fala, será? Eu não vou conseguir fazer com que o amor lance fora todo o temor e caminhar para restaurar essa amizade com Deus. Porque esse escondimento vai me deixar escravo daquela ferida. Somente revelar a verdade, né? Falamos disso na primeira live também, porque Maria Madalena sempre aparece com os ombros expostos em suas imagens, porque demonstra ali a revelação da verdade. A revelação da verdade, ainda que a verdade seja as misérias, é que vai fazer eu caminhar e recriar, e restituir, e restaurar a minha amizade com Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Duas coisas. Então, verdadeiramente agora, ela é mulher. Maria Madalena agora verdadeiramente é mulher como Deus a criou. A Virgem das Virgens. Sabia, não sabia, né? Eu sabia que ela estava no coro das virgens, mas nunca tinha tomado nota, assim, né? Nunca tinha olhado com tanta atenção. Mas a Bárbara hoje, a gente até partindo hoje sobre isso, ela falava, né? Maria Madalena, ela está entre as primeiras dentro do coro das virgens. E como é bonito isso. Como é bonito isso. Porque ainda que ela não fosse mais virgem, no sentido biológico, fisiológico, o Senhor ressignifica tudo. Ele ressignifica no sentido mais profundo a sua intimidade com Maria Madalena, a ponto de recriar até mesmo o título de virgindade para ela. Uma vez eu ouvi uma celibatária pregando, dizendo que o Senhor deu o dom para Santa Maria Madalena da revirginalização. Quer dizer que ele só recriou um ímen ali nela? Não, porque isso é muito pequeno. Quer dizer que no sentido mais profundo, ele trouxe pureza para aquela alma, como se fizesse dela virgem de novo. Não, nós não estamos falando de romper ímen aqui, gente, mas no sentido mais puro da palavra, do ser virgem. Ela se torna a Virgem das Virgens. E é por isso que ela está no coro das virgens, porque ela restabelece a amizade com Deus. Uma amizade pura, uma amizade de amor puro, de doação pura, porque ela não teve medo de reconhecer as tuas misérias e até mesmo de reconhecer todas as corrupções que fizeram ela perder até mesmo a tua virgindade. Não teve medo. E ela trazendo essa verdade para o Senhor, ele recriou tudo.
tudo, 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 tudo. Ela tá no coro das virgens das virgens. E acho que isso pra mim é uma das coisas mais bonitas da vida dela, né? Pra finalizarmos, vou ler um texto de São Gregório Magno pra vocês. E aí a gente já reza e eu já conto a surpresa. Que eu já ia esquecer já. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele disse. Eis que o erro do gênero humano é destruído na própria fonte, de onde havia saído. Estando no paraíso, foi uma mulher que levou ao homem o veneno da morte. Foi também uma mulher que, vindo do túmulo, anunciou a vida aos homens. Olha que contrariedade, meus irmãos. Do jardim, uma mulher deveria trazer a vida, né? Mas ela trouxe a morte, trouxe o pecado. E do túmulo, que deveria trazer a morte, esta mulher trouxe a vida aos homens. E aquela que relata as palavras daquela que a vivifica é aquela que havia relatado as palavras mortíferas da serpente. Aquela que relata as palavras daquele que a vivifica, aquela que Maria Madalena, que traz as palavras do Senhor que a vivifica, é aquela que relata é a mesma que relata as palavras mortíferas da serpente. Aqui, ó, Eva e Madalena se unem. O Senhor parece, assim, não querer fazer uso da linguagem dos mortos, mas dá dos fatos para dizer ao gênero humano: da mão que vos estendeu a bebida da morte, sim, desta mão recebei o cálice da vida. Da mesma mão que vos estendeu a bebida da morte, esta mesma mão vocês receberão a vida. Essa tem que ser a nossa esperança, nosso desejo de... Ai, gente, eu só choro nessa novena porque é uma coisa de doido. Tem que ser a nossa esperança, o nosso desejo. Porque se um dia minha vida anunciou a morte, é dessa mesma vida que o Senhor quer levar vida para outras pessoas. Da mesma mão que o Senhor da mesma mão que Eva um dia estendeu a morte para todos os homens, vem Madalena e estende a vida. Estende a vida para Pedro, estende a vida para João, estende a vida para mim e para você, porque amanhã, quando nós lermos no Evangelho, que nós estivermos na missa e vermos aquele relato dizendo, ela falando, eu vi o Senhor, Ele está vivo, nós beberemos desta vida. Nós não beberemos mais agora do veneno da serpente, mas nós beberemos do cálice que Madalena vai trazer, e é o cálice que o próprio Jesus deu para ela, um cálice de vida. De vida, vida, vida e abundância. Ai. Isso é lindo demais, meus irmãos. Isso é apaixonante demais. E para mim é muito gratificante partilhar com vocês essa experiência tão apaixonante que Maria Madalena ela traz para as nossas vidas, né? De apaixonamento tão, tão grande. Eu partilhava com os irmãos que não quero convencer ninguém a ser devoto de Santa Maria Madalena. Mas com certeza todos nós temos muito que aprender, muito que louvar, muito do que se espelhar, né? Vou confessar a vocês, aí eu já entro na parte do testemunho, que nós, como eu disse para vocês, nós lidamos com as realidades da Fundação Casa, né? E ali eu conheço muitas meninas, infelizmente, que mataram outras pessoas, que roubaram outras pessoas, que estenderam a morte para alguém. Que foi essa mão que vos estendeu a bebida da morte. Às vezes até mesmo a morte física, né? E como é difícil acreditar que pode ser daquelas mesmas vidas que pode vir bebida de vida, né? E aí o Senhor vem para mim no dia de hoje e fala, é desta mão que estende a morte que um dia eu quero te fazer beber da vida. Porque se eu recriar a minha amizade com elas, se eu restituir a vida delas, através da mão delas, você poderá beber da vida. Da minha vida. Da minha ressurreição. Vai ser como você encontrar com Madalena no caminho. Presta atenção nisso. Vai ser como você encontrar Madalena no caminho de volta do sepulcro. E encontrar com a mesma alegria que ela encontrou. Eu pude experimentar isso? Não pude. Ainda não. Não encontramos essa graça ainda, né? Mas o Senhor é bom
E é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus de Madalena. Então, é difícil demais acreditar nisso. E o que me faz ter esperança, e aí eu acredito que de fato não é à toa que o Senhor me deu Maria Madalena para minha vida, porque ela é baluarte de esperança na minha vida, né? Para que eu consiga permanecer na esperança de que meus olhos poderão ver isso. E ainda que se eles não puderem ver isso nessa terra, que eles possam ver isso no céu, né? Porque se um dia eu morrer sem ver isso nessa terra, que a graça de Deus me faça ver isso lá no céu. Porque eu poderei ainda testemunhar dessa vida e beber dessas vidas lá no céu, se o Senhor quiser, né? Essas vidas também chegarão lá. Que felicidade foi de Estevão partilhar o mesmo céu com Paulo, que o tinha assassinado. Porque Estevão levou bebida de vida para Paulo. E Paulo levou bebida de vida para Estevão. E os dois beberam do manancial da vida no céu. Então, ainda que Estevão não pôde ver aqui nesta terra a conversão de Paulo, ele pôde ver e experienciar esta vida no céu. E quanto isso é maravilhoso, né? O quanto isso é, assim, tem que encher o nosso coração de esperança. E aí eu falo isso muito numa realidade particular nossa, né? Por conta da nossa comunidade, da nossa missão, mas estenda isso pra tua vida. Eu não sei qual que é a tua realidade. Às vezes você tem um filho, às vezes você tem um namorado, às vezes tem um marido, seus pais, que precisam ser esses que encontrem a vida, né? Que isso possa ser esperança pra você também. Que isso hoje possa te levar a ter esperança, né? Agora deixa eu me recompor pra eu parar de chorar, senão eu não vou parar de chorar. Gente, olha, a próxima novena que eu vou fazer, eu não vou fazer grávida, porque não dá. Ai, meu Deus. Então, só partilhando os testemunhos de 2 frutos, né, da novena, com certeza são graças que surgiram da novena, né? E eu conversei nesses dias com muitas pessoas nas mensagens aqui do Instagram, né? Conversei com algumas pessoas hoje, conversei nos outros dias, assim, e já colhi testemunhos de vocês belíssimos, assim, nossa, glória a Deus mesmo, mas partilhando do meu testemunho, né? Acho que o primeiro, né, não menos importante, já fazia um tempo que eu e meu marido rezávamos para ele mudar de horário do trabalho dele, né? Porque ele trabalhava de noite. Então, teve até algumas lives que eu fiz aqui, que eu tava sozinha em casa. E como a minha filha vai estar prestes a nascer, né? Como a Madalena tá prestes a nascer, meu coração tava ficando muito aflito por conta disso, porque eu ficava com medo, assim, aqui à noite, né? Ficava sozinha à noite em casa, tudo. E aí eu pedi muito pra Deus pra que até a Madalena nascesse ele pudesse mudar de horário do serviço, né? Pedi muito pra Deus mesmo, muito pra Deus mesmo. E na quarta-feira, que foi ontem, né? Dia de Santo Elias, e também dentro da novena de Santa Maria Madalena, ele mudou, ele recebeu uma promoção no serviço dele. Ele poderia receber só daqui 2 meses, mas eles adiantaram, né? 4 meses de empresa ele conseguiu receber essa promoção. E provavelmente ele vai trabalhar 100% home office, né? A gente achava até que ele ia precisar ir pro escritório, mas provavelmente não vai precisar ir nenhum dia pro escritório a princípio. Então, já foi uma graça que com certeza foi pela intercessão de Santa Maria Madalena e de Santo Elias, graças a Deus. E a outra coisa, de maneira particular na minha vida, né? Que um dos principais frutos que essa novena causa na minha vida foi de me sentir viva, né? O quanto eu, não só nos últimos dias, mas desde o começo do ano, quando eu comecei a ler e comecei a estudar mais dela, a sensação que eu tinha no meu coração mesmo é de me sentir viva de novo, né? Não que eu estava morta, mas já fazem 7, 8 anos que eu caminho aí dentro da igreja, e chega um tempo aí que parece que as coisas elas ficam menos desejosas, né? Menos prazerosas, com menos vislumbre nas coisas, né? Assim como todo relacionamento, né?
E quando eu comecei a mergulhar na vida de Santa Maria Madalena, e acho que esse é um dos frutos que eu preciso honrá-la no dia de hoje pela intercessão dela, foi de gerar vida no meu coração, né? A sensação que eu tinha nos últimos dias era de me sentir viva, assim, viva de novo. Muitas coisas assim dentro de mim vivas. Estudos mais vivos, né? Fazia bastante tempo que eu não me debruçava para estudar sobre algum assunto específico, eu estudava bastante sobre isso, então viveu isso novamente, todas essas coisas, né? Então esse é um testemunho particular meu, assim, né? Que um dos frutos da novena foi trazer vivacidade pro meu coração, vivacidade verdadeira, assim. Apesar de todo o cansaço da gravidez aqui nessas últimas semanas, que tá bem difícil, mas lá dentro, né, mais do que o cansaço físico, é uma vivacidade que vem lá de dentro, né? Acho que é isso. E aí agora eu vou partilhar com vocês duas coisas. Primeiro, eu já indiquei esse livro aqui, mas se eu puder indicar para quem quiser continuar se aprofundando em Santa Maria Madalena, esse é o melhor livro que eu já li, o mais seguro também, é a fonte mais confiável. Eu li outros, mas eles têm algumas heresias. Então, esse aqui da Vilma, ele é meio caro, ele é uns R$90, mas vale muito a pena, gente. Ele tem muitas imagens, ele é muito bom. Então, quem quiser se aprofundar, essa é a indicação de livro que eu posso indicar pra vocês. Deixa eu ver o que a Marta escreveu aqui. Ouvir você falar, não tem quem se apaixone pela história de Santa Maria Madalena. Como faço para conhecer a história dela? Você teria como repassar alguma referência? Ah, eu repassei. É esse aqui. É esse aqui, Marta. Essa é a melhor referência que tem dela. E aí, pra você que ficou aqui até o final, você que completou a novena, a grande surpresa que eu tenho pra você é que nós teremos um retiro de Santa Maria Madalena. Eba! Tá meio na frente da divulgação aí, né? Mas nós teremos um retiro de Santa Maria Madalena, imersão Magdala, será no dia 9 de outubro. As inscrições já estão abertas, eu vou deixar o link nos stories. E aí eu também vou deixar o link na minha bio agora até o evento, né? Quem quiser entrando, divulguem para outras pessoas. Com certeza teve outras pessoas que não acompanharam a novena, mas não tem problema, divulguem para essas pessoas. Será um dia todo, é um domingo. Nós rezaremos, nós nos aprofundaremos mais ainda nela. Eu vou pregar, a Tati do Causa Glória vai pregar também. E nós estamos tentando trazer uma pessoa da Shalom, uma psicóloga, doutora. Nós vamos trazer ela também para pregar sobre Maria Madalena e rezar conosco nesse dia. Será um dia de muita libertação, de muito aprofundamento. Então, se você quiser se inscrever, se inscreva. Imersão Magdala. Ai, calma aí. Eu vou ativar o comentário de vocês também. Então, a imersão Magdala vai ser no dia 9 de outubro. Quem tiver dúvidas, qualquer coisa, me manda mensagem no particular. As inscrições já estão abertas, gente. Apesar de ser distante, garanta já as tuas inscrições, tá? E já chama outras pessoas. Faz caravana da tua paróquia pra ir. Imersão Magdala, 9 de outubro. A inscrição é R$50, tá incluso a alimentação do dia, toda a alimentação do dia. E é isso. Rezem pra Madalena, minha filha, ser bem boazinha, porque ela vai ter 1 mês e meio aí neste tempo. E aí vamos só rezar pra finalizar. Deixa eu ver se tô esquecendo alguma coisa. Não, é isso. Não vou... aqui. Então vamos rezar. Pai eterno, no jardim do Éden foi quebrada uma aliança contigo, mas hoje quero te encontrar novamente em um novo jardim, como um novo sinal de aliança que é o Cristo, e restaurar tudo que um dia foi quebrado. Jesus Cristo, amigos são aqueles que desejam e rejeitam as mesmas coisas. Eu quero desejar o que tu desejas, a cruz e a salvação, e rejeitar tudo o que tu rejeitas, o pecado e a perdição. Assim, quero ser sua amiga íntima, confiando a ti tudo sobre a minha vida. Ó Divino Espírito Santo, eu desejo ser amiga de Deus como no princípio. Me ajude a resgatar a pureza perdida pelo pecado original
e assumir como uma prioridade maior em minha vida o relacionamento com Deus. Espírito Santo, restitua verdadeiramente a minha vida, transforma-me de uma pecadora a uma amiga íntima de Jesus. Oração de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, companheira da cruz de Cristo e testemunha de sua ressurreição, nos aproxime da cruz da nossa libertação para que alcancemos a vida eterna em uma profunda consagração. E aí, só para a gente ler a meditação. Todo o caminho de Maria Madalena foi feito para chegarmos até aqui, na amizade íntima com Deus. De tal forma, tem que ser feito o nosso caminho de conversão também. A expulsão dos 7 demônios, o caminho de libertação, a formação pela Virgem Maria, a entrega do alabastro, a submissão, o encontro com Jesus no sepulcro, tudo fazia parte da construção ou restituição dessa amizade com Deus. Um dia, já tivemos essa amizade, no Jardim do Éden, e ela foi perdida por meio de Eva. Agora, também no jardim, ela é restabelecida por uma outra mulher que carregava em si as consequências deste pecado, mas deixou a graça superar e testemunhou para todos nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tudo foi feito para chegarmos até aqui, inclusive essa novena. O objetivo é para que você encerre ela mais íntima de Jesus do que iniciou. Este é o fruto da espiritualidade de Santa Maria Madalena. Gerar em nós amizade íntima com Jesus Cristo. É isso, gente. Que Deus seja louvado. Vou ativar os comentários aqui para dar tchau para vocês. Que Deus seja louvado. No final da novena, quando eu escrevia isso, né? Inclusive, ó, quem não baixou o e-book, baixa, porque eu vou tirar o link lá da bio, hein? No final dela, quando eu escrevia, e que o Senhor falava no meu coração qual que é o fruto da espiritualidade de Santa Maria Madalena, eu fiquei exatamente isso, né? Agora nós podemos ver. O fruto da espiritualidade de Santa Maria Madalena é gerarmos amizade íntima com Jesus Cristo. Que nós possamos sair daqui, desses 9 dias mais íntimos dele. Amanhã, se você pode, não deixe de ir na Santa Missa. Vamos poder encontrar com Santa Maria Madalena lá, né? Não deixe de ir na Santa Missa, se você puder. Encaixe aí na rotina do teu dia. Com certeza podemos celebrar e honrar ainda mais a live que seria amanhã. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, que a live de amanhã seria de perguntas, né? Quem tiver dúvida ainda, me manda ali na caixa de perguntas e eu respondo ao longo do dia. Não vou fazer a live amanhã não. É isso. E aí divulguem a imersão Magdala para todos os cantos, para todos os ventos, para todo mundo. Nós nos encontramos presencialmente dia 9 de outubro, para quem eu não conheço presencialmente. Nós nos veremos. Se você é de outro estado, compra tua passagem já, venha. Será muito bom, graças a Deus. Aleluia, aleluia, gente. Amém, 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 amém. Deus seja louvado. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus.